Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso e santo. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso, nesse momento, Senhor Jesus, venho a Ti, Senhor Deus amado, mais uma vez. Senhor Deus, mais um momento, Espírito Santo de Deus, que me separo, Pai, junto com meus irmãos, Espírito Santo, para fazer, meu Pai querido, Pai amado, esta oração da madrugada, Espírito Santo. Mas venha nos conduzir cada vez mais, meu Senhor, num caminho reto, Senhor Deus amado, um caminho certo, Espírito Santo, pelo qual o Senhor tens, Pai amado, nos ensinado, Espírito de Deus. Nesse momento, Deus querido, já abençoa cada lar, Espírito Santo, já leva teus anjos de poder, meu Senhor, para acompanhar, Senhor Deus, cada vida nesta madrugada, Senhor. Senhor Deus amado, resolver cada problema, Senhor, entrar, Senhor Deus querido, com a Tua providência em cada situação, meu Senhor, trazendo a paz, a alegria, meu Pai querido, a saúde, a cura, Espírito Santo. Venha repreender nessa noite toda ação do inimigo, meu Senhor. Tudo aquilo que tem se manifestado, Senhor, contra o Teu povo, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, com as Tuas fortes e poderosas mãos, ó Pai, derrotar todo o inimigo da nossa alma, Espírito Santo. Deus querido, Deus amado, nesta madrugada, eu te peço, Espírito de Deus. Senhor Deus, nós queremos sentir a Tua presença cada vez mais, ó Pai. Venha nos aperfeiçoar, Senhor Deus querido, nesta obra, Espírito Santo, para levar o Teu Evangelho, Espírito de Deus. Nesse momento, meu Senhor querido, sei que tem muitos, Pai, que estão sofrendo uma dor na alma, meu Pai amado. Aqueles que estão internados, Espírito Santo, precisando de um milagre, que o Senhor nesta madrugada já entra com a Tua providência divina, meu Senhor. E eu creio, Senhor Deus querido, Senhor Deus, que o Senhor que criou todo esse universo, Pai. Eu creio, meu Senhor, que Tu criou cada vida, Espírito Santo, e deu fôlego de vida para cada uma delas, Pai. E nós precisamos desse Deus tão fiel e tão justo para julgar a nossa causa, Senhor, para dar um basta, Senhor, em todos os problemas, Senhor, situações que têm se levantado para nos afligir, Espírito Santo. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio num povo que se une nesta madrugada, meu Senhor, para buscar a Tua presença, clamar pelo sangue de Jesus, ó Pai, que tem me dado reforço, Pai amado, tem nos dado cobertura, Espírito Santo. Assim eu entrego esta oração já nas Tuas mãos, na certeza, Pai, da nossa vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Pai Senhor, minhas queridas, minhas amadas, meus amados, em nome do Senhor, Pai Senhor, irmã Luciana, Pai Senhor, irmão Érico, irmã prima Mave, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar. Pai Senhor, Pâmela, Deus abençoe. Ai, Deus abençoe, Deus grande, poderoso, né? Deus abençoe todos vocês que já chegaram, esses que já estão chegando, esses que estão ligando seu aparelho, para nos dar uma paz. Pai Senhor, irmã Sônia, Pai Senhor, irmã Valquíria, Pai Senhor, minha irmã Nena, Pai Senhor, Dani, aleluia, Pai Senhor, irmã Ana Alzira, Deus abençoe, minha amada, querida, né, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos cada dia mais, né, nos alegrar com esse Deus poderoso e com esses irmãos tão fiéis que está sendo, né, nessa live, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que se vocês não estão parando de buscar, é porque vocês estão sentindo, né, o poder de Deus e a glória do Senhor entrar dentro da sua casa. Eu creio que Deus tem fortalecido a vida de vocês. Pai Senhor, meu irmão Sidney, Deus te abençoe, querido. Né? Então eu tenho certeza que a cada dia Deus tem se manifestado com poder, né? na sua vida, na sua casa, né? E resolvido os problemas, dando, né, a tranquilidade, a certeza que dias melhores chegarão para cada um de nós, porque nós somos um povo perseverante, né? E um povo que confia muito nesse Deus poderoso, né? Nesse Deus que pode todas as coisas. Pai Senhor, irmã Patrícia, Deus te abençoe. Né? Abençoe nosso Levizinho também, em nome do Senhor Jesus, toda a sua família. E, né, o nosso irmão que está aqui, né, nessa obra aqui, né, junto com o nosso irmãozinho Davi. Aleluia, homem, né? Esses varões estão aqui fazendo essa obra aqui na minha casa, para a glória do nosso Deus. Eu tenho que agradecer muito a Deus pela vida do irmão Júnior, né? A vida do nosso irmão Davi, que é o paizinho da nossa irmã Paula. Então nós temos que agradecer mesmo ao Senhor por esses irmãos, com essas profissões que Deus tem dado para eles, né? E tem aperfeiçoado em nome do Senhor Jesus. Mas que Deus dê
dê muita força, né, a cada um de nós, que Deus, né, nos dê a sabedoria. Em cada profissão nós temos que ter uma sabedoria divina, não é mesmo, irmãos? Por mais que a gente fala que sabe, mas a gente precisa muito da sabedoria do Espírito Santo, do nosso Deus poderoso, amém? E eu sei que esses dias têm sido um dia um dia muito difícil, né? Aleluia. Né? Tem sido um dia muito difícil para cada um de nós. Passamos por dificuldade, perca, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Mas sei que nosso Deus é tão poderoso. Vem as percas, vem as tribulações, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para nos ajudar e nos dar vitória. Nós não podemos desanimar. Nós temos que estar firme com o nosso Deus, porque Ele é o que garante a nossa vitória. Ele que está sempre conosco, nos orientando, e nos orientando pelo caminho que devemos passar, ir, porque muitas das vezes nós estamos no caminho errado. E nesse caminho errado nós nos encontramos tantas dificuldades, tantos tropeços, né? E para levantar às vezes é tão difícil. Mas eu creio que o nosso Deus que está aqui nesse momento, já aqui comigo, eu creio que está aí com você também, né? Porque nós podemos sentir a presença do Senhor quando tem 2 ou mais falando do nome dEle. Pai, Senhor, meu sobrinho Belri, Deus te abençoe, querido. Nós sentimos essa presença, nós sabemos que Ele está presente. E o nosso Deus, Ele está presente nessa live, em nome do Senhor Jesus. Em cada madrugada que nós nos juntamos, o Senhor, Ele se faz presente. Pai, Senhor, Aline, Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre Ruth, né? Vamos ler o livro de Ruth, em nome do Senhor Jesus. Abre sua Bíblia aí em Ruth. Hoje Deus me deu, né, no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, até o versículo 9. Depois nós vamos pular para o versículo 14 até o versículo 17, tá bom? Vamos dar uns pulinhos, né? Para poder não ficar longo ler todo esse capítulo. Mas eu sei que Deus vai, Pai Senhor Leilane. Deus te abençoe, querida, Pai Senhor, irmã Maximiana, em nome do Senhor Jesus, Pai Senhor, minhas amadas. Então vamos estar, Pai Senhor, irmã Adriana, Deus te abençoe, minha amada. Então nós vamos falar sobre, dessas mulheres, dessas 2 mulheres, que o Senhor, Ele dá uma diferença. Deus fala sobre a família. Aqui o Senhor vai falar sobre família. Aqui Deus vai falar sobre, muitas das vezes nós saímos de um lugar sem a orientação de Deus, sem a autorização do Senhor, e nós passamos por dificuldade, porque não pedimos orientação. Então, que fala, de família, sobre a falta de orientação do Senhor, porque muitas das vezes nós sabemos que somos tão sábios em algumas coisas, mas quando vem uma adversidade, nós perdemos a noção, parece que surtamos e fazemos coisa que desagrada a Deus. E aqui aconteceu isso, Aconteceu esse desagrado a Deus, e teve o quê? Teve perca, teve dor, teve choro, amargura, Teve amargura. Mas eu sei que eu falo ontem, como eu falei na igreja, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem vários conselhos. Ela tem tanto conselho para mim, tem tanto conselho para você. Isso mesmo, isso, Luene, em nome do Senhor Jesus, isso mesmo, minha querida. E Deus tem nos aconselhado demais. Então, eu quando vejo assim uma palavra, eu sei que é Deus nos aconselhando, Olha o caminho que você está. Então eu falo mais uma vez, Deus tem um conselho para você nessa noite. Tem um conselho especial, o que Deus Ele determina para mim e para você, para a gente nunca se precipitar. Pai Senhor, Gisele, Deus te abençoe, meu amor, como estão esses teus pequenos, como estão essas crianças. Creio eu que estão bem, Em nome do Senhor Jesus, minha querida, seja bem-vinda mais uma vez, Nessa madrugada. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, em nome de Jesus. E eu vou te dizer, vamos ler, Vamos ler agora esse capítulo aqui, esses versículos, alguns versículos da palavra de Deus, desse Deus lindo e poderoso. E diz a palavra de Deus: E sucedeu que nos dias em que juízes julgavam,
houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Marlon e Quilion, Efradel, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Marlon e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, das suas 2 noras com ela, e indo elas a caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, volte cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. E vamos lá para o versículo 14, diz assim: Então levantaram as suas vozes e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não insista, para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me será separar de ti. Amém? Louvado seja Pai, Senhor, Irmã Ide. Deus te abençoe, Pai, Senhor, Irmã Marta. Deus te abençoe. Olha só, irmãos, aqui nessa palavra de Deus, eu falo que é um grande despertamento para nós no dia de hoje. Quando muitas das vezes nós não temos paciência de esperar o agir de Deus, né? O momento do Senhor. Olha, eu já fico meio até arrepiada. Tô até me arrepiando já, porque eu sei que a coisa aqui vai ser forte, né? Então, aqui, essa mensagem, isso é um alerta, né? Para os nossos dias de hoje. Porque aqui nessa palavra disse que era ainda no tempo de julgar, né? No tempo de juízes aqui, que estavam julgando. E tinha ali um homem, né, que fala, na Bíblia diz que era, você for estudar, diz que era rei, outro diz que era príncipe, né, da terra de Belém. Ele era um homem, né, Elimeleque era um homem bem sucedido, era um homem rico, um homem que, né, que fazia pães. Então ele e Noemi ajudava muito o povo de Judá, né, aquele povo de Belém. Então eles estavam sempre prontos para ajudar. Ele não deixava as pessoas passarem necessidade. Ele estava sempre ali ajudando o seu povo, né? E por quê? Elimeleque, o significado do nome dele, de Elimeleque, era meu Deus é rei. Olha só, o significado de Elimeleque, né? Meu Deus é rei. Então, olha só, ele tinha uma presença, ele tinha já um nome já forte, né, com ele. E ele era um homem assim que sabia a potência de Deus. Era um homem amável, um homem bem-sucedido, um homem que tinha dinheiro, um homem que ajudava, tinha um coração bom. E Noemi, ela era conhecida como doçura, né? O significado de Noemi, doçura, até anotei aqui, encantadora, vigor, né? Tinha, olha só, eram os nomes assim de
de poder, né, irmãos? Doçura, você tem um nome chamado doçura, né? Vigor. Então é uma coisa abençoada. Então eles eram dessa maneira mesmo, na cidade, né? Naquela terra, na terra de Belém, de Judá. Então eles eram bem assim, associáveis ali com aquele povo, era bem amável com o povo e gostava de ajudar o povo. Mas é aquilo, né? Quando o cinto aperta, nós perdemos até o sentido. Quando a adversidade chega, nós perdemos a noção, nós entramos em crise, nós entramos, né, em batalha, uma batalha espiritual, uma batalha em mente, né? Então é uma coisa muito, muito ruim quando nós surtamos, né? E muitos aqui, nós sabemos que muitos têm surtado, até nesse tempo de pandemia, irmãos, quantos estão passando por psicólogo, psiquiatra, porque deram uma surtada nessa pandemia, porque não é para menos que pessoas ficaram mesmo perturbadas. Tem muita gente perturbada. Eu falo isso porque eu trabalho lá nesse consultório lá e eu vejo muito onde eu trabalho, irmãos, né? Muitos pacientes dizendo que estão passando por psicólogo, hoje estão até em psiquiatra, porque deram uma surtada forte mesmo. Então aqui eu acredito até eu que quando começou a ter fome, né? E aqui em Belém, porque Belém é conhecido, eu acho que todo mundo sabe, que era conhecida como, né, a terra dos pães. Era a terra que fabricava pães, né? Então era a terra dos pães. Todo mundo conhecia, Belém é a terra dos pães, né? Ali tem assim, Elimeleque e Noemi, eles fabricam pão, né? Eles fazem pão. Então ali eles sabiam, né, aquela potência daquela cidade. De repente, na terra de pão falta pão. Olha, já pensou? Porque chegou uma grande fome e ali chegou, irmão, de uma situação que Elimeleque não aguentou. Ele logo quis sair daquele lugar. Era um lugar abençoado. E quando ele saiu, ele foi para uma cidade, para uma terra, né, de Moabe, uma terra que já era amaldiçoada por Deus, porque aquele povo foi muito ruim, né, para o povo quando saiu do Egito, para o povo quando ia para Canaã, aquele povo dali era um povo muito ruim, muito mal, do mal mesmo, porque eles serviam outros deuses, eles serviam Baal, né, e ali os deuses do povo de Moab, dos moabitas, eles tinham uma crença que eles sacrificavam, né, pessoas, eles sacrificavam criança. Os rituais dele, no sacrifício, eles não eram só animais, eles também sacrificavam criança, né? Então, aqui ele saiu da terra, né? Elimeleque saiu da terra dos pães, que estava faltando pães, para ir para uma terra amaldiçoada, uma terra que não servia o nosso Deus, o Deus que Noemi servia, o Deus que ele servia. E ele saiu, ele não pediu orientação a Deus, ele não esperou o tempo de Deus. Quando eu vi aqui, eu vi que ele não esperou o tempo de Deus. Irmãos, quando nós passamos, igual agora, nós passamos, porque vai fazer 2 anos, né, que veio uma grande calamidade no mundo, né, no mundo. Então você imagina se a gente se desesperasse, eu não estaria aqui hoje, né, por todas as situações que nós passamos, que nós vivemos. Nós tivemos paciência de esperar no Senhor, nós oramos, nós buscamos, pedimos ao Senhor segurança, pedimos ao Senhor que nos guardasse, que nos protegesse, e nós sabemos que milhares de pessoas morreram com essa pandemia, né, parentes nossos, amados do nosso Pai, Senhor Miriam, Deus te abençoe. Então, pessoas amadas do nosso, que nós amamos, se foram com essa doença, né? Então, se a gente parasse, nós íamos enlouquecer, mas nós sabíamos o Deus que nós íamos buscar, o Deus presente na nossa vida, foi esse Deus que me sustentou, e esse Deus que tem me sustentado, esse Deus que tem te sustentado também. Então, é nessa diversidade que nós crescemos, como diz, é na terra do deserto, né, que nós crescemos, que nós conhecemos o verdadeiro Deus. E aqui não. Então a gente aqui Elimeleque só conhecia Deus na prosperidade, né, na bênção, na multiplicação,
Então, quando chegou a parte, né, que veio a fome, ele não se aguentou e foi embora. Pegou sua esposa, pegou seus 2 filhos e foram para uma terra amaldiçoada, que aquela terra não era abençoada. E foram para os campos de Moabe, né, no meio dos moabitas, no meio de um povo incrédulo, de um povo que tinha um coração do mal, que voltava para o mal, sabe? Então ele foi para uma terra que não era bom para os olhos de Deus. E ele foi para ali. E por ele ir para aquele lugar, ele passou por uma dificuldade, né? Porque ele, logo que Deus tirou, que foi ele, perdeu a vida dele naquela terra. Ele não perdeu a vida dele na terra que ele nasceu. Não, ele morreu na terra de um lugar amaldiçoado. Então, olha só, então ali ele já se foi naquela terra. E diz que passando um tempo, né, os seus filhos, eles casaram com mulheres moabitas, né, se envolveram, casaram com aquelas mulheres. Você imagina como ficou os olhos do Senhor e como ficou o coração de Deus entristecido, porque se contaminaram, né? Ele, por ser o chefe de família, Noemi só foi porque ela tinha que obedecer. Ela devia obediência ao seu esposo, né? Como nós, se nosso marido ele se irmar de um lugar, né? Nós vamos acompanhar. Nós vamos falar, Deus, eu tenho que acompanhar o meu marido. Eu não posso, né? Na Bíblia não me diz que eu tenho que se separar do meu marido porque ele vai para outra cidade, que ele vai não ter que acompanhar o meu marido, não é mesmo? Então aqui ela tinha, ainda mais nessa época, a lei era mais severa. E a mulher tinha que acompanhar seu marido. E os filhos mais ainda, né? Então eles foram para aquele, mas quem pagou primeiro? Foi Elimeleque, que já perdeu a vida dele naquele lugar. E logo depois, quando aqueles homens se envolveram, se contaminaram com as mulheres moabitas, mulheres, que eles dizem? Olha só, contaminou a família, contaminou ali, né, tudo uma essência. Porque um povo que servia a Deus, que era, né, íntegro de Deus, e de repente se envolve com as mulheres, né, que só Satanás, satânico, um povo satânico, irmão, aquele povo, e de repente se envolve com esse povo. Contaminou, né, está contaminado, mas Deus fez o quê? Permitiu. Se foram os 2 filhos de Elimeleque, os 2 filhos de Noemi. E essa mulher, ela ficou desorientada. E ela falou, não me chame mais de doçura. Eu não me chamo mais Noemi. Meu nome agora vai ser Mara. Porque ela diz, se você for ver, ela diz que Deus, né, esqueceu dela. Deus esqueceu dela. Porque então ela agora é uma pessoa amarga. Ela não tem alegria. Ela perdeu tanto o seu esposo e agora perdeu os 2 filhos. Que alegria que ela tinha. Ela só tinha amargura no coração. Ela só tinha tristeza no coração. E quando ela estava ali, caminhando nos campos de Moabe, ela ouviu dizer que o Senhor visitou o seu povo. Olha só, se eles estivessem esperando o tempo do Senhor, não é mesmo? Se eles estivessem esperando o tempo do Senhor, eles estavam vivos, porque eles estavam firmes na terra deles, não é mesmo? Então eles estavam firmes lá, aguardando, né, o tempo do Senhor. E se eles continuassem ali, Deus ia prover na vida deles naquele lugar. Deus ia trazer a providência em Belém, mesmo que estivesse faltando pães, mas o Senhor ia dar providência como Ele deu quando o povo estava no deserto, que veio maná para aquele povo. Então, quando nós saímos em desobediência, sem orientação a Deus, olha só o que vem, perdemos, né, até a vida, perdemos nessa caminhada, perdemos a noção de tudo, mas porque você vê muitos que não sabem o que é fome, e outros sabem o que é fome, né? Você vai dizer, eu nunca passei fome. Eu posso dizer para você que eu já passei fome. Eu já passei fome, eu sei que isso. Tem muita gente que, como fica com fome, fica mal-humorado, né, irmãos? Fica mal-humorado, né? Fica agressivo. Tem gente que fica agressivo quando tá com fome. Imagina se você não ter aquele teu alimento, saber que não tem, ou já tá acabando. Você vai dar, né? Fica maluco mesmo. Mas quando nós temos um Deus que é presente na nossa vida, nós temos que confiar nele que Ele vai prover,
Ele vai providenciar o nosso alimento, o nosso pão de cada dia, não é mesmo? Então, Deus, ele vai providenciar. Então, nós falamos assim, então, quando nós saímos, nós temos que pedir orientação ao Senhor. Senhor, eu posso ir, mas claro que Deus não ia permitir que eles fossem para aquela terra. Como que eles iam sair de uma terra abençoada, que era Belém, conhecida como a cidade na terra dos pães, um lugar que fazia pães, e ir para um lugar amaldiçoado, um lugar satânico, porque eu falo que aquele lugar era satânico, porque fazia sacrifício com criança, pegava a criança para sacrificar, né, nos seus altares ali, eles colocavam, né, ali sangue de criança. Se você for mesmo estudar, é uma coisa assim do demônio, né, do demônio. E foi para uma terra terrível. Ele não poderia ir para outra terra, não, ele foi para aquela terra pior que existia nos olhos do Senhor. E, enfim, então ele perdeu a vida ali, os seus filhos perderam, né, também se foram ali naquela terra amaldiçoada, porque os filhos também foram, eu acredito, se os filhos não tivessem se contaminado com aquelas mulheres, claro que Deus, ele mudou uma história aqui, ele mudou também todo um quadro, né, mudou completamente aqui essa situação, nesse cenário, o Senhor mudou esse cenário aqui, mas teve que, porque eles sabiam que não podia casar com mulheres de Moabita, e eles casaram, então se tiraram ele da terra. Então nessa palavra aqui diz, quando Noemi soube que Deus visitou o seu povo, olha só, não é dizer que começou a voltar, não. Deus visitou e trouxe as bênçãos de novo para a cidade, para a terra de Moab. Pai, Senhor, Elisamar, Deus te abençoe, querida. Então, olha só, quando Deus ele visitou, Deus trouxe o que? A providência. Então, nós temos que saber esperar no Senhor. Isso aí é paciência, é o que o Senhor nos ensina pacientemente. Tenha paciência, espera no Senhor. Tá movendo, tá, né, as conversas, vem os tititi, mas você fique firme que o Senhor vai mudar. O Senhor vai transformar em nome do Senhor Jesus. E aqui ela soube que Deus visitou, e visitou fazendo o quê? Trazendo a providência na terra de Belém. E ela falou assim, então eu vou voltar para o meu povo, eu vou voltar para a minha terra. E ela ali chegou para suas noras e falou para suas noras, olha só, vocês agora voltem para a sua casa, para a casa da sua mãe, né? E ali vocês vão, ela deu a liberdade, porque eu não posso mais ter filho, porque eu já sou de idade, mesmo que eu possa queira ter filho futuramente, até crescer, imagina, até ela crescer, os filhos, casar com essas noras novamente, que na época podia, né, vocês já estão velhos também, então vocês têm toda a liberdade, ela deu a benção, ela até pediu que o Senhor tivesse de benevolência com elas, né, com elas, porque o Senhor, como diz, ela abençoou as noras para voltar para a sua família. Mas Orfa ali chorou, mas se foi. Ela foi embora, Orfa foi embora. Não pensou duas vezes. Ela queria continuar vivendo, né, servindo os seus deuses, né, estar ali no meio daquele povo, né, satânico. Ela quis isso. Mas Ruth, ela já não queria mais aquela vida. Ela não queria mais aquela vida que ela cresceu vendo as coisas do mal acontecendo. Ela ali, ela começou a ver, sabe o que, irmãos? Ela começou a conhecer o verdadeiro Deus através de Noemi. Através dessa mulher tão sofrida. E de repente ficou tão amarga, tanta dor, tanto sofrimento, mas ela aprendeu nesse meio tempo conhecer a Deus através de Noemi. Então ela viu que ali em Noemi ainda existia um Deus presente, um Deus de providência, um Deus que muda a história e muda uma situação. E ela não quis voltar para o Deus que ela foi criada conhecendo e servindo aqueles deuses. Não, ela quis conhecer e servir o Deus de Noemi. O Deus que nós sabemos que é o Deus da providência, o Deus que faz a gente crescer na terra, né? Na terra de dificuldade.
É nessa terra que você está passando por dificuldade, é nessa terra que você vai crescer, é nessa terra que você vai ter o conhecimento de Deus na tua vida. Mas nessa terra Deus te faz assim, sabe? Saber esperar. E muitos não querem esperar nessa terra, querem mudar de terra, querem mudar de situação. E acham que vai resolver os problemas. Elimeleque achou que saindo de Belém, ele ia resolver os problemas da fome. Que ele ia ir para Moabe, ia resolver. Ia para os campos de Moabe, ali, né? Ia resolver os seus problemas. Pelo contrário, só se agravou os seus problemas. Porque ele ficou longe de sua família, ele ficou longe do seu povo. E ali, irmãos, quando nós estamos juntos, quando a gente tem um povo, e um povo abençoado, que era o povo de Belém, de Judá, era um povo abençoado. Ali eles se uniram, ali eles se ajudaram. Mas lá em Moabe era cada um por si. E muitas das vezes nós queremos sair de um problema, mudando de cidade, mudando de estado, mudando de país. Mas eu vou te dizer, você leva eles com você. E às vezes esse problema fica pior. Essa situação se transforma, de um vento se transforma numa tempestade. Porque nós não sabemos, não confiamos e não queríamos esperar o tempo de Deus. Nós fizemos o nosso tempo. Né? Nós queremos fazer o nosso tempo. E o nosso tempo, eu quero te dizer, se você não espera o tempo do Senhor e a palavra de Deus, nesse tempo você tem percas, você tem sofrimento, você tem dor. Mas quando você espera no Senhor, o Senhor ele entra, ele te visita, como visitou o povo de Belém, o povo de Judá, e diz assim, o Senhor visitou o povo, né? Diz aqui na palavra de Deus, e ouviu que o Senhor visitou o seu povo, dando-lhe pão. O Senhor trouxe o alimento. O Senhor providenciou o alimento. O Senhor proveu o alimento. Então eu falo para você, não saia da terra aonde Deus te colocou. Não saia deste lugar que o Senhor te firmou. Porque nesse lugar está passando por dificuldade. Não saia. Não saia do meio da sua família. Fique firme, porque a tua família é o teu povo. É o povo que o Senhor te entregou para você estar ali junto. Porque eles que vão te ajudar no tempo da dificuldade. Eles ali vão dividir o alimento com você. Eles ali vão te ajudar quando você estiver lá no chão. Eles vão lá te ajudar, vão te dar a mão para você se levantar. Eles vão te dar palavras de vitória para você se erguer. Entendeu? Mas quando você vai para a cidade, para o campus de Moabe, você vai ter sofrimento, porque é um lugar de dor. E aqui Ruth, quando Orfa, ela voltou, e Ruth, ela ficou ali do lado de Noemi. Noemi falou assim, faça como a sua cunhada, volta para o seu povo, volte para o seu Deus. E ela falou assim, não insista. Ela quis dizer, eu quero ir com você, eu quero servir o teu Deus, eu quero que o teu povo seja o meu povo, aonde tu posares, posarei eu. Olha só, se tu ficar no relento, eu vou ficar. Ela estava disposta, essa mulher, disposta a tudo, mas ela não queria largar Noemi, porque sabia que o Deus que Noemi sempre serviu era o Deus de fortaleza, era o Deus poderoso, era o Deus de poder, era o Deus que muda uma história, é um Deus que muda cenário. E aqui ela sabia, porque se ela continuasse na terra de Moabe, ela ia ser aquela moabita fazendo toda a cultura que o seu povo fazia. E ela não queria mais viver essa vida terrível, demoníaca, mas ela queria viver uma vida diferente, uma vida que sabia que é um Deus que tem um Deus de providência, um Deus que cura, um Deus que transforma. Um Deus que vem trazendo salvação. E essa mulher queria salvação para a sua vida. E ela queria mudar a vida dela. Ela queria conhecer verdadeiramente esse Deus. Porque eu falo para você, porque ela queria conhecer esse Deus verdadeiramente. Porque se ela fosse para a terra de Belém, ela ia conhecer mais profundo o Deus de Noemi. Aquele Deus de providência, o Deus que proveu pão quando Noemi estava ainda na terra de Moabe.
Então ela queria ir com ela para aprender e conhecer mais sobre esse Deus tão poderoso. E muitas das vezes nós sabemos a potência desse Deus, mas não queremos viver sobre o domínio do Senhor. Nós não queremos viver sobre as regras do Senhor, sobre a autorização do Senhor. Nós queremos fazer nossas próprias regras, nós queremos fazer nossos próprios caminhos, nós queremos sair sem direção e pagamos preço terrível por causa disso. Irmãos, tome a direção e faça como, sabe, eu vejo aqui duas situações, né? Aquele que saiu de uma terra abençoada, Deus manda voltar, não é mesmo? Deus manda voltar. Volta, você saiu de uma terra abençoada. Você saiu de uma terra abençoada. Noemi, tu saiu da terra abençoada. Agora tu volta para a terra abençoada. E aquele que estava na terra abençoada foi para uma terra amaldiçoada, que foi Elimeleque. Ele estava na terra abençoada, saiu da terra abençoada, foi para uma terra amaldiçoada e perdeu a vida naquela terra. Né? Infelizmente, a situação foi trágica, né, irmãos? É assim que muitos têm passado em nome do Senhor Jesus. Mas eu falo para você, permaneça nessa terra onde o Senhor te plantou, aonde o Senhor falou, é aqui que você vai crescer, é aqui que você vai ter dupla honra, é nessa terra. Tá passando por dificuldade, tá passando por afrontas, tá passando por deserto nessa terra, mas não saia dela não. Mantenha-se nessa terra, porque tu nasceu nessa terra, tu tem raiz nessa terra. E eu falo, sabe onde é essa terra? É a tua família, tu cresceu, tu nasceu nela, tu cresceu nela, e agora você vai dispensar a tua família. Tu vai, né, abrir mão da tua família para viver um momento eu quero viver outra vida, eu quero, né, eu tenho direito, eu não quero mais essa vida. E aí o que você vai passar? Dificuldade. Você vai passar percas. E só Deus sabe que você vai passar em outros campos. Fica nesse campo que tem leite e tem mel. Fica nesse campo que o Senhor tem te falado. Não saia dele. Permaneça dele. Né? Volte para ele. Se você saiu, você volte para lá. Volte, porque o Senhor da providência está chegando. E o Senhor da providência já chegou nessa terra. Já chegou nessa terra. E por que você saiu de lá? Deus não mandou você sair de lá. Você saiu por causa de quê que você saiu? Então Deus fala assim, tá hora de voltar. É hora de voltar para Belém. Né? Deus da providência está provendo em Belém. Volte para você não perder o que Deus tá providenciando lá. E se você ficar de fora, você não vai ganhar essas bênçãos. E Ruth, mais do que depressa, ela voltou com Noemi para a cidade de Belém, para a terra de Belém. E ali o que aconteceu? Deus abençoou tanto Ruth como Noemi. Né? Se você for ver todo o capítulo, é uma história linda. Uma história que Ruth, ela foi foi honrada pelo Senhor, porque ela não desapartou da sua sogra. Ela não abandonou a sua sogra no momento mais difícil dela, que Noemi já não tinha mais filhos, já não tinha mais marido, mas ela tinha aquelas noras como suas filhas. E creio que Ruth, ela teve mais do que uma mãe com Noemi. Por isso que ela seguiu Noemi. Ela criou um amor por Noemi e Noemi por ela. E aqui, quando elas chegaram em Belém, né, elas foram bem recebidas. Ruth foi muito bem recebida, porque falou, é a moabita que veio com Noemi. Mas ela fez uma escolha excelente. Ela quis mudar a sua história. Ela quis mudar todo um cenário que ela estava sempre vivenciando. E eu te falo, não perca tempo. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a casa do Senhor. Deus não mandou você sair. Deus fala, você está nesse mundo, você está na terra de Moabe. E na terra de Moabe você tem dor, você tem perca, você tem sofrimento. Mas se você permanecer na minha terra, você vai passar sim por dificuldade. Deus não vai te enganar. Você vai passar por dificuldade, você vai passar por luta, mas quando chega o meu tempo, eu vou providenciar o melhor para você, o melhor para a sua família, em nome do Senhor Jesus. E nessa cidade, nesse lugar que você está passando, nessa terra que você está passando, estou passando muita humilhação. Deus fala, permaneça nela, porque nela Deus vai te dar honra. É nela que você vai ter a vitória. É nela que Deus vai te dar dupla honra.
É isso que Deus está falando comigo e para você. Fique firme. Não te desaparta. Não desaparta dessa terra. Continue firme, que é ali que Deus vai te honrar. É ali que Deus vai te abençoar. É ali que vai chegar a bênção. É ali que vai chegar a providência do Senhor. Eu não quero mais viver esse casamento. Eu não quero mais viver essa família. Eu vou abandonar minha família. Né? Deus fala assim, não, permaneça, porque ali eu vou mudar a história. Né? E você, muitas das vezes, irmão, muitas das vezes, nós saímos da nossa família, a família que Deus nos deu. Né? Essa família, Deus me abençoou, me deu essa família. Mas eu não quero mais essa família, eu quero viver outra vida, eu quero viver com outra família, eu quero ter outra família. E ali você começa a quebrar a cabeça, você começa a passar dificuldade, você passa, né, irmãos, lá estava ruim, essa que você está pior, não é mesmo? É pior, porque muitas das vezes, sabe por que a gente não... Sei que muitos saem sem direção, muitos, mas hoje sabe o preço que está pagando, né? Muitos sabem o preço que está pagando. Eu sei, irmãos, porque eu tenho vários irmãos na igreja que já passaram por isso, mesmo, gente. Eu tenho na família que já passaram por isso. Mas quando voltaram para sua família, né? Quando foi lá, pediu perdão, voltou para sua família, foram muito bem, sabe? Porque Deus faz a gente perdoar. Deus faz a gente perdoar, a gente esquecer, né? Então é assim que Deus vai tratar. A gente esquece, porque nós queremos aquela nossa família novamente. Você que tá, né, que tem essa divisão na família, né? Ore a Deus para que Deus venha prover nessa família, trazer sua família novamente, juntar essa família em nome do Senhor Jesus. Essa é no seu trabalho, Deus está falando, não deixa seu emprego. Deus está falando, é aí que Deus vai te levantar, é aí que Deus vai te abençoar, é nessa terra. Essa terra, quem abriu essa porta foi Deus, e quem vai sustentar é Deus. Não saia, vou sair, vou procurar outro. Deus fala, não, permaneça aí, porque é aí que eu vou te honrar. Não é lá na outra terra. Como é que Deus vai te honrar lá no teu serviço? Não, é nesse lugar que Deus te deu essa família, esse trabalho, essa igreja, essa casa. É aí que Deus vai te honrar, não é fora daí. É aí que Deus vai te honrar, em nome do Senhor Jesus. E você tem que ser, né, persistente em oração, buscar em oração, porque você não, né, Ruth, ela não conhecia, ela foi conhecer Deus através de Noemi, através da família de Noemi. Então ela quis, quando ela falou assim, olha só, não insista para que eu deixe e afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, né? E o teu Deus é o meu Deus. Olha só, ela queria servir o Deus de Noemi. O teu Deus, eu não quero mais o meu Deus. Eu não quero servir mais a Baal. Eu não quero mais sacrificar, não quero fazer esse tipo de sacrifício. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero um Deus que não precisamos fazer sacrifício. Eu quero um Deus que eu quero servir, né, de coração. É esse Deus que está sustentando Noemi, com todas essas percas, mas é que essa mulher está de pé. Essa mulher tem força para voltar para a sua família. É humilhação? Não, ela não pensou que era humilhação. Ela falou, eu vou voltar para o meu povo. Não é humilhação não, irmãos. Não é humilhação não. É entender que erramos. Né, reconhecer o nosso eu errei para ficar aqui nessa terra, olha, eu errei, né, para que eu fui ouvir conversas de outro, se eu fosse ouvir e sair, mas se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu não estava passando tanta dificuldade, eu não tinha, né, ela ia dizer, eu não tinha perdido o meu esposo, nem os meus filhos, mas enfim, eu fui ouvir a voz do meu marido e não ouvi a voz de Deus, e agora eu vou voltar assim, eu não vou me humilhar. E o que aconteceu? Ela teve tudo de volta. Noemi teve tudo de volta. E Ruth, por ser uma mulher sábia, uma mulher que é ajudadora, porque, né, o nome dela diz amiga, né, companheira. E ela deu, né, o seu nome, fez justo ao que ela é, né? O que ela é, o significado, uma amiga, uma companheira. E por ela ser amiga, companheira, compreensiva, né, não abandonando a sua sogra, mesmo que ela não tinha, irmãos, ali, interesse nenhum mais, porque a Noemi não podia ter mais filho, que já estava de idade, já era idosa, mas ela sem interesse, só queria acompanhar aquela mulher de Deus. Ela queria seguir aquela mulher de Deus.
E por ela ser essa mulher companheira, essa mulher amiga, Deus, honrou a Ruth, né? Porque levantou aqui, né, na palavra diz que Boaz era um parente de Noemi. Um parente de Noemi, olha só. E ali ela conheceu aquele homem, dono, um homem rico. Boaz era um homem muito rico. E era o quê? Remidor, um homem que era o remidor. E foi aquele homem ali que já mudou toda uma história, porque quando Ruth foi catar as espigas, pegar as migalhas, né, porque tinha que catar aquilo que sobrava nos caminhos. Mas Boaz falou assim, deixa uma parte melhor e caindo, né, já sabia. Né? E quando separou, não, quando ela for comer, vai comer aqui junto conosco. Ela não vai comer junto com os outros, vai comer. Então já foi toda uma situação, já foi mudando um cenário. E ali ele se casou com Ruth. E ali a Ruth teve uma vida abençoada, teve filhos abençoados, né? E teve netos abençoados em nome do Senhor Jesus. Né? Teve esses netos, porque acho que Ruth, se eu não me engano, ela gerou o pai de Davi, né? A Ruth foi a avó de Davi, do rei Davi, em nome do Senhor Jesus. Se eu não me engano, é isso mesmo. É que Ruth ela foi. Tem uma parte aqui que fala sobre, né, a família em nome do Senhor Jesus. Mas, Sofia, agora a gente vai ganhar mais tempo. Mas ela foi sim. Ruth foi a avó de Davi, né? Que foi mãe de Jessé, se eu não me engano. Não, isso não é coisa, acho que é isso mesmo. E eu creio em Deus que é assim que Deus muda a nossa situação, a nossa vida, né? Deus, ele transforma, ele transforma toda uma história. E ele quer transformar a tua história como ele transformou a história de Ruth, uma mulher amiga, uma mulher companheira, e trouxe de volta Noemi para sua terra por meio do seu povo. E ali ela foi abençoada, ela foi agraciada, e ela recebeu o que ela tinha de volta. Deus restituiu a sua vida financeira novamente. Então nessa noite Deus fala, volte para a terra. Se você saiu, você volte. E se você está, você permaneça. Mesmo que está ali, minha terra está uma terra seca. Está uma terra de fome. Eu estou passando fome espiritualmente. Mas Deus fala, é aí que você vai ficar, porque é aí que eu vou te honrar, é aí que eu vou trazer a providência para a tua vida. Deus proveu, Deus visitou, e Deus quer te visitar nessa madrugada, né? A mais na terra onde que Ele falou para você não sair. Então, você que saiu, você volte. Volte para você ser abençoado. Porque a tua terra é abençoada, a sua família é abençoada, a tua casa é abençoada. O seu trabalho é abençoado, a tua igreja é abençoada. Se você está pensando em sair desse... Não, eu vou congregar em outro lugar. Deus fala, é aí que você vai ficar. Deus não está mandando você sair da tua igreja para congregar em outra. Não é tempo. Deus fala para você permanecer nessa terra, aqui nessa terra. Mas eu estou sofrendo perseguição. Deus fala, é nesse lugar que você tem que permanecer. Porque eu vou visitar essa terra. E quando o Senhor, Ele visita, Ele traz o quê? Ele está falando em financeiro. Ele fala em alimentos, né? Alimentos. Então, Deus está providenciando o nosso alimento. Deus está movendo financeiramente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Além do espiritual, porque Ele te visitou, então até Deus Ele vai visitar a tua vida espiritual também. Então, o Senhor vai fazer uma bênção completa, em nome do Senhor Jesus. A bênção vai ser completa. Deus não faz nada pela metade. Ele vai te abençoar, né, a sua vida financeira, Deus vai abençoar sua vida espiritual, Deus vai abençoar sua família, porque Deus deu uma família para Ruth. Ela não teve filho com o filho de Noemi, mas com aquele homem que estava em Belém, que era Boaz, ela teve filhos. Então, olha só, Deus está falando, eu estou programando uma vida e uma história nova para você. Mas fique na terra onde que Deus te colocou. Amém? É até aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor para nós, para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Não te desespere. Não te desespere pela situação que está. Não te desespere. Fique firme, porque o Senhor vai te visitar em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que tudo que vai passar, sabe o quê? Tudo passa. A fome passou, não passou? Até o momento de fome naquela terra não passou? Então tudo vai passar na nossa vida. Tudo passa, irmão. Nada é permanente. Tudo passa.
tudo nós temos que esperar com paciência. É passar, vai passar, Deus está falando, está passando. Né? Deixa Jesus agora visitar. Quando a fome passar é porque Jesus visitou. Quando esse problema passou é porque Jesus visitou. Então o Senhor está visitando. Você crê que Jesus está visitando a tua casa? O Senhor está visitando a tua família? O Senhor Jesus está visitando o teu lar, visitando o teu trabalho, visitando o teu ministério. Eu falo porque tem muitos aqui que tem ministério, né, nas igrejas, né? Tem muitos que têm um trabalho, mas um trabalho que tem outros amigos, outros colegas de trabalho que são terríveis, que você pensa em sair desse trabalho, desse emprego, porque você não está aguentando mais a perseguição. Deus fala, em todo lugar tem perseguições, mas você tem que manter firme, né? Deus não abriu essa porta para você, então se mantenha, porque Deus que vai te honrar aí dentro, em nome do Senhor Jesus. Agora eu peço a você que pegue seu copo com água, né, suas fotos, em nome do Senhor Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu achei muito interessante que algumas irmãs me relataram que na plantação das sementes do feijão, eu estou vendo que está crescendo demais. Eu quero saber depois de vocês, uma coisa que eu quero saber de vocês. Não desista da sua plantação, hein? É porque nasceu, você vai deixar para lá, não. Eu quero saber qual que vai dar a primeira vagem, né? Vagem que fala, a primeira vagem. Eu quero saber que vai ser agraciada por dessa plantação, essa lavourinha do feijão. Qual que vai dar a primeira? Em nome do Senhor Jesus, eu quero saber quem vai colher primeiro, né, como diz, da sua plantação. Eu quero saber qual vai ser de vocês, porque muitos vão abandonar, já nasceu pronto. Não, você tem que continuar cuidando da sua lavoura do feijão, e para ver qual vai sair, qual, né, que vai ter bastante semente, em nome do Senhor Jesus, qual vai receber a primeira, quem vai colher a primeira dessa plantação aí, em nome do Senhor Jesus. E teve algumas irmãs que me relataram que foi muito interessante, que elas embrulharam, né, como acho que a maioria fizeram isso, que eu falei que era para enterrar o feijão com pedido, você ia anotar a parte, né, os seus pedidos, mas você ia plantar, aquela que a gente, né, apresentou, você ia plantar. Então, o que aconteceu? Teve algumas irmãs que, quando nasceu o pezinho do feijão, o pedido, ele veio junto, cresceu, veio muito pezinho do feijão, né? Algumas irmãs falaram que está lá o pedido, o seu pedido está lá. Eu falei, sabe o que aconteceu? O seu pedido cresceu, né? Veio, né? O seu pé de feijão cresceu e seu pedido veio junto, mas ele foi apresentado para o Senhor, olha só, então cresceu, né? Então eu falei, gente, isso é interessante, né? Rompeu. Eu falo mesmo, olha só, o seu pedido, ele cresceu junto com a tua plantação. É lindo isso, é tremendo isso, irmão. Se você ver, você vai receber essa grande bênção, porque rompeu a terra, rompeu ali o que? Uma barreira, né? E ali Deus mostrou, olha, está nas minhas mãos, está nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Receba a sua bênção em nome de Jesus. Vamos orar agora em nome de Jesus? Que amanhã tem um feriado aí, né? Muitos vão ficar em casa, mas outros vão trabalhar assim mesmo, e outros vão ficar em casa para a glória de Deus. Amanhã temos uma consagração dos nossos irmãos, né, dos varões, né, vai ter uma consagração abençoada amanhã, em nome do Senhor Jesus, na nossa igreja, marchando para a Nova Jerusalém. Você que está aí querendo, vai começar às 9 horas, vai ser na Rua do Ouro, número 68, em Nova Cidade, né, em nome do Senhor Jesus. Então, se você não tiver nada de manhã, venha orar, buscar um pouco mais esse Deus tão poderoso em nome de Jesus, tá bem? Feito o convite aí para você participar, se você puder, se você tiver outro compromisso, amém. Mas se você não tiver nenhum compromisso, querendo adorar a Deus conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando para a glória de Deus, porque a gente tem muita coisa logo mais, tá certo? Beijo, Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus soberano e eterno. Peraí, irmão, desculpa. Orar não. Tem aqui os pedidos de oração, perdão. Peraí, que tem uns pedidos de oração que você está aqui, né? Que o Senhor vai prover, em nome de Jesus. Pela família da nossa vizinha, irmãos, que na terça-feira, na quarta-feira, faleceu uma vizinha nossa, nova, irmã nova, sabe? Uma vizinha, ela faleceu, ela teve um AVC, acho que foi um AVC, e depois ela ficou depressiva e acabou falecendo, nova. E também pela uma amiga da nossa irmã Luene,
que também a mãe dela também faleceu também, esses dias dessa semana também, né? Que Deus venha confortar toda a família, tanto da irmã da nossa vizinha Fátima, que faleceu, que tem o nome da Luciane, né? Amiga da nossa irmã Luene, que é a minha assistente, que é a minha assistente, que está sempre, né, escrevendo as coisas para mim, amiga dela, a mãe dela faleceu, que Deus venha sustentá-la também, em nome do Senhor Jesus, né, que eu sei que a dor, irmãos, a gente pode nem expressar o que é isso, né, porque a gente sabe que a dor perder uma mãe não é fácil, não é fácil. Eu sofro até hoje, a minha família sofre até hoje. Quando a gente se reúne aqui, a gente fica lembrando das coisas da minha mãe. Ah, se minha mãe estivesse aqui, ia fazer assim. Se minha mãe estivesse aqui, minha mãe ia falar isso, sabe? A gente já sabe toda coisa. Então ainda machuca muito, né? A saudade, então nem se fala. Então que Deus venha ajudar essa família, essas duas famílias, em nome do Senhor Jesus, né? Também agradecer. Ah, e para falar, e aqui também tem agradecimento, né? A nossa irmã Lucy, ela agradeceu né? Agradece a Deus que a sua filha, a filha dela, se reconciliou com o Senhor, a filha dela, Juliane, se reconciliou com o Senhor. Ela estava orando muito, pedia sempre oração por essa filha dela, e graças a Deus se reconciliou. Também o genro dela perdeu todos os documentos, mas encontrou para a glória de Deus, tá vendo? Deus é lindo, né? Esse Deus é lindo, esse Deus é lindo. Então são esses aqui, esses pedidos, esses agradecimentos, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar. Para a glória de Deus, tá bem? Então vamos orar em nome de Jesus. E orar, eu sempre tá aqui os nomes, tá todos os nomes, né, da evangelismo, que foi 362 nomes, né, que nós pegamos, né, no evangelismo no domingo que a gente fez, mas foi uma benção, né? E tá ali os nomes, eu sempre coloco aqui na oração em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, tá bom? Minhas bênçãos em nome de Jesus. Pai, Senhor, Claudinha, Deus te abençoe, sumida. Em nome de Jesus, vamos orar, tá bem? Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, eu entrego a minha oração em tuas santas e poderosas mãos, ó Pai querido, unindo a minha fé com dos meus irmãos, Espírito Santo, e sabendo que Tu és o Deus de providência, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus, ó Pai, que tem cuidado de cada um, Espírito Santo, de cada um de uma maneira diferente, meu Senhor. Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem um particular com cada um de nós, o Senhor tem uma maneira de nos ensinar, Espírito Santo, e nós sabemos que o Teu ensino, Senhor Deus, é para a nossa correção, e muito, Senhor Deus querido, é para entender que Tu és o nosso Deus, o nosso poderoso e o nosso santo e poderoso Deus. E nesse momento, Deus, eu creio que o Senhor está visitando todos nessa madrugada, porque, Deus, Tu sabe a necessidade, Tu sabe cada pedido, cada oração, cada clamor, Espírito Santo, cada dificuldade. Senhor Deus, Tu conhece, mas nós estamos aqui para Te apresentar, Senhor, a nossa petição, Espírito Santo, pedindo pelo nosso próximo também, Senhor Jesus, pedindo por essas vidas, pedindo pela família, Senhor, da Fatinha que se foi, Senhor Deus, também da amiga da irmã Luene, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, confortar, Senhor Deus amado, o coração de cada um, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, porque eu sei que só o Senhor pode, Senhor, sustentar essas famílias, Pai. Só o Senhor pode trazer o conforto, Senhor Jesus, e tirar todo o desespero de cada um, Pai. Pai, que apresento também, Espírito Santo, cada um que está aqui nessa madrugada, Senhor, cada um levando a Ti a sua oração, entregando os seus pedidos, Pai, e na certeza que dias melhores chegarão, Pai querido. Sei, Pai, que Tu é o Deus da cura, o Deus de renovo, o Deus que faz milagre, um Deus que restitui, ó Pai amado, um Deus que traz de volta, Senhor, o perdido, Pai amado. O Senhor transforma, Senhor, uma família. O Senhor muda o cenário, Espírito Santo. E eu creio, meu Deus e meu Pai, que o Senhor coloca cada filho Teu em segurança, Espírito Santo. Coloca, Senhor, nossa irmã Gisele também, que está ali longe, Senhor Deus querido, com aquelas crianças. Senhor Deus, eu coloco minha filha Camila também, junto com as crianças também, Pai, longe de mim, Senhor Deus querido. Mas eu sei, Deus amado, tem cuidado dela naquele lugar. Eu sei que ela saiu debaixo, Senhor, da Tua autorização e das Tuas bênçãos. Por isso que está sendo tão abençoada. Mas tem o meu genro, Pai, que viaja, Senhor Deus querido, por essas estradas, por esses estados, Senhor. Guarda e livre de todo mal, Senhor. Como Tu já deu um grande livramento, meu Pai amado, quando ele descia daquela serra, Pai querido, Pai,
Só o Senhor, Pai, sustentou aquele caminhão, meu Senhor, que ia, Espírito Santo de Deus, ter um grande acidente, mas quando ele pediu socorro, quando ele gritou pelo teu nome, Deus segura, Deus segura. Senhor Deus, tu segurou aquele caminhão, Pai amado. Senhor Deus, tu colocou outros amigos, Pai, colocou anjos ali, Senhor Deus querido, como aqueles outros motoristas, Senhor Deus, que ajudaram, Senhor, ele naquela descida, Deus amado. Oh Deus, só tu mesmo, Espírito Santo. Só o Senhor pode, Pai amado, guardar os nossos, Pai. Só tu pode guardar os teus filhos, Senhor, tuas filhas, Espírito Santo. Só tu pode guardar essa família, meu Senhor Jesus, de uma tragédia, meu Senhor. As violências, Pai, têm crescido dentro da família, meu Pai. Mas eu peço, Senhor, que dá o teu socorro, o teu suporte, Espírito Santo. Coloca, Pai, os teus anjos de poder, Espírito Santo, guardando, Pai querido. É toda hora, Deus, nós escutamos, Pai querido. Senhor Deus, nos anúncios, Espírito Santo. Senhor Deus, as tragédias que estão acontecendo, meu Senhor. Senhor Deus, mas eu peço ao Senhor que cada família, Pai, que tem te buscado, que o Senhor levante anjo forte, um anjo de combate, Senhor, não deixa se maltratar, não deixa tocar, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, guarda nossas crianças, Senhor, livra, Senhor, dos acidentes domésticos, Pai amado, como também, Senhor Deus querido, aquela família que perdeu aquele bebê, Pai, Senhor Deus amado, uma fatalidade, Espírito Santo, Senhor Deus, esse livramento doméstico que nós pedimos sempre na igreja, Pai, pelas crianças e ungimos, Espírito Santo, aquela criança, Deus, que caiu naquela piscina, meu Senhor, se afogou, Jesus, que tragédia, meu Senhor, mas toma essa mãezinha nas tuas mãos, toma toda essa família nas tuas mãos, seu Pai querido, Jesus Cristo, é tanta dor, é tanto desespero, mas nós sabemos, Pai, que o nosso Deus tem cuidado dos nossos, tem cuidado da nossa família, meu Senhor. Te peço também nessa madrugada, traz a cura, Pai. Traz a cura para minha irmã Nena, Senhor Jesus. Tira toda essa dor que ela tem nessas costas, nesses músculos, Espírito Santo. Que ela possa dormir, mas ela possa acordar sem essa dor, Espírito Santo. Porque o Senhor vai arrancar nesta madrugada, meu Senhor. Porque Tu és poderoso para isso, Pai Celeste, Pai Altíssimo, Pai de milagres, Senhor Todo-Poderoso. Pai, toma cada família agora dessa live nas tuas mãos, Senhor Jesus. Deus, que tu venha entrar, Senhor, com providência. Visita como o Senhor visitou Belém, Senhor, trazendo a providência dos pães. Venha trazer a providência, Senhor, financeira, a providência, Senhor, espiritual, Pai, a providência familiar, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, venha abençoar esses pedidos de oração, venha abençoar, meu Pai, esse copo com água, essas roupas, Pai querido. Abençoa essas fotos, Senhor Jesus, visitando a cada um, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos ter uma amanhecer abençoado e glorificado pelo Teu nome, que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Apresento, Senhor Deus querido, também, Senhor, essa consagração, Senhor, nas Tuas mãos, que haja milagre como teve nos outros, Pai. Que haja, Senhor, salvação de vida para a glória do Teu nome, Pai. Assim eu encerro essa live, Pai Jesus. Pai querido, certa de toda a vitória, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a vocês, que tenha uma noite abençoada e que Deus venha, né, trazer cada vez mais a paz dentro do seu lar e que a glória do Senhor nunca falte dentro do seu lar, em nome de Jesus. Amém? Estaremos aqui agora na segunda-feira, assim se Deus permitir. Amém? Vamos receber a bênção apostólica para a gente fazer o encerramento. Assim Deus tem permitido, né? Cada vez mais. Em nome de Jesus, receba a sua bênção, receba a sua vitória e receba, né, a visita do Senhor nessa madrugada e no seu dia também, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação do Espírito Santo não só reina hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Amém? Tchau, beijo, até a próxima.